Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade ao projeto Cyber Jungle Infinity, do segundo módulo do nosso curso de Unity 6. Hoje nós vamos fazer a movimentação do jogador e aprender como podemos usar vetores para representar direções e como capturar as entradas do gamepad e do teclado para mover um personagem na tela. Então, para começar, eu estou aqui no nosso projeto, eu vou limpar essa cena para a gente poder criar o Game Object do nosso personagem. Então, vou criar aqui um novo Game Object vazio, vou chamar ele de Player. Vou colocar ele aqui na posição 0. Vou adicionar um Sprite Renderer. E a gente vai colocar aqui o sprite do nosso urso. Então, eu vou pegar aqui o urso, vou pegar o Bear Idle 0 e vou arrastar aqui no componente. Vou colocar ele aqui na parte de baixo da tela. Nós também vamos adicionar um componente Capture Collider 2D, que vai ser a área de colisão do jogador. O equivalente a um hitbox, vai ser a área em que ele vai tomar o dano quando ele for atingido, por exemplo. E aí a gente pode configurar o tamanho aqui para ele ter a área de acordo com o tamanho do urso. Então eu vou ajustar aqui o tamanho no eixo X para 1, vou deixar aqui a direção vertical mesmo e o tamanho no eixo Y para 2. Que aí ele vai ter essa área aqui e a parte das orelhas e dos bracinhos não tem problema ficar para fora. Então essa vai ser a área em que ele vai levar dano. E como nós vimos no vídeo de colisão, o Collider precisa de um Rigid Body para atuar. Então nós vamos adicionar aqui também um Rigid Body 2D. Eu não vou entrar muito em detalhes agora sobre as configurações de Rigid Body, porque o foco aqui não é a parte de física, mas a gente vai mudar o tipo dele aqui para esse projeto para Kinematic. E nós vamos fazer isso porque Rigid Bodies do tipo Kinematic, eles não sofrem efeito da gravidade, por exemplo, ou outras forças da simulação de física do Unity. Então, como nós vamos ter controle total sobre o movimento do nosso Game Objects, a gente vai usar essa opção. E agora podemos ir para o código. Então, aqui na pasta Scripts, eu vou criar um novo script, Mono Behavior Script, vou chamar de Player Controller, e ele vai ser responsável por capturar os inputs do jogador e fazer um movimento. Então eu já vou adicionar ele aqui no nosso Game Object e dar 2 cliques para ele abrir no VS Code. Eu vou limpar aqui os métodos que ele traz no template e nós vamos começar definindo um atributo público para velocidade. Então vou fazer aqui Private Float Speed. Vou colocar um valor 5 padrão, mas depois a gente vai ajustar isso no editor. E eu também vou criar um atributo privado do tipo Vector2, que eu vou chamar de Direction, que a gente vai usar para armazenar a direção no movimento do jogador. E eu vou iniciar ele com o valor Vector2.0. E aqui nós já aproveitamos para falar um pouco sobre vetores. O vetor é um objeto da matemática que possui módulo, direção e sentido. Na geometria ele pode ser representado por uma seta, como por exemplo uma reta que parte de um ponto A indo até um ponto B. Os vetores eles podem ser usados para muitas coisas, como para representar retas e planos, grandezas da física como forças, velocidade, aceleração, e na computação com modelagem 3D e também nos jogos. Nos jogos, um dos usos dos vetores é para indicar direções, como para cima, para baixo, na diagonal ou qualquer outra direção de um plano bidimensional ou tridimensional. No Unity, os vetores são representados pelas classes Vector2 e Vector3. A classe Vector2 indica um vetor bidimensional. Ele tem coordenadas x e y, enquanto que o Vector3 indica um vetor tridimensional e possui o eixo z além do x e do y também. E todos do tipo float. A gente consegue ver isso no componente Transform de um Game Object. A posição dele é um Vector3. Ele tem eixo x, y e z. Então qual que é a ideia para o nosso jogo? A ideia é que o nosso urso ele vai poder movimentar em todas as direções da nossa tela. E essa variável Direction vai servir para nós guardarmos, baseado nas entradas do jogador, qual é a direção que o urso deve mover naquele momento. Por exemplo, se o jogador apertar para cima com a tecla W ou a alavanca do gamepad, nós podemos armazenar nesse vetor o valor 0 para o eixo X e 1 para o eixo Y, indicando que ele está movendo para cima. Para baixo, com a tecla S ou a alavanca para baixo do joystick, a gente vai armazenar no eixo X 0 e no eixo Y menos 1, indicando que ele deve mover para baixo. A mesma coisa na horizontal, com a tecla D ou a alavanca do gamepad para a direita, nós vamos armazenar 1 no eixo X e 0 no eixo Y, indicando que ele deve mover para a direita. E com a tecla A ou a alavanca do gamepad para a esquerda, nós vamos armazenar menos 1 no X e 0 no Y, indicando que ele deve mover para a esquerda. E essa lógica se aplica nas diagonais também. Por exemplo, se o jogador pressionar a tecla W e D ao mesmo tempo ou mover a alavanca do gamepad na diagonal para cima, a gente vai armazenar 1 tanto no X quanto no Y, e assim o vetor representa uma direção na diagonal. E isso se aplica para todas as outras direções. Voltando para o código, no método update nós vamos colocar a lógica de movimento. Então eu vou criar aqui private void update. Inclusive, deixa eu dar um pouco mais de zoom no código aqui para ficar melhor para ver.
E nós vamos usar o método translate para mover o GameObject, de acordo com as direções que nós definimos. Então eu vou chamar aqui no transform desse GameObject o método translate. E aí a gente vai passar aqui o speed, que é a velocidade que a gente definiu. Nós vamos multiplicar pelo delta time para normalizar o movimento para computadores com processadores diferentes, como a gente já viu nas aulas do módulo 1, multiplicado pela direção. Mas a gente ainda não atribuiu nenhum valor para a variável direction. Então, de onde que vai vir essa direção? Vai vir dos inputs do jogador. Então, antes do método translate, a gente vai ter que processar os inputs do jogador. Aqui a gente vai capturar quando o jogador estiver pressionando algum botão direcional, como as alavancas do gamepad, ou as teclas WASD, ou ainda as teclas de setas do teclado. Para isso, nós vamos usar um método da classe input chamado getAccess. Esse método retorna para a gente o valor de um botão pelo nome dele. No módulo 1, a gente tinha visto como usar, por exemplo, o método input.getKey, getKeyDown e getKeyUp, em que a gente passa para ele aqui o código da tecla que a gente quer pegar. Por exemplo, se eu quiser pegar aqui a tecla W, eu passaria aqui keycode.w. Esses métodos eles são específicos para teclas de teclado e eles retornam um valor booleano, indicando se a tecla está sendo pressionada ou se foi solta, dependendo de qual que a gente chamou. Se foi o up ou down. Já o método getAccess, ele retorna um valor float. E o que esse valor significa vai depender do tipo de botão que nós estamos falando. Por exemplo, a gente pode passar aqui o nome de um botão chamado horizontal e um outro botão chamado vertical, que eles vão trazer pra gente a direção nos eixos horizontal e vertical. Então o horizontal, por exemplo, ele vai trazer a direção no eixo X que está sendo pressionado. Se tratando do joystick, esse retorno vai ser um valor que vai de -1 até 1. Com a alavanca parada, ele vai retornar 0 pra gente, indicando que o botão com o nome horizontal não foi chamado. Ao mover a alavanca para a esquerda, ele vai trazer um valor negativo, que vai de 0 a -1. Isso porque a gente pode mover a alavanca do gamepad só um pouquinho para a esquerda ou ela toda para a esquerda. Então, se a gente move a alavanca até o fim para a esquerda, o valor vai ser -1. Mas se o jogador for só metade do caminho com a alavanca para a esquerda, ele vai retornar -0.5. Ou se ele for só um pouquinho para a esquerda, ele vai retornar um valor mais próximo de 0 ali, como -0.3 ou -0.2. Ou algum outro valor, dependendo do quanto ele moveu a alavanca. Isso dá pra gente um controle mais preciso do movimento. Como naqueles jogos que quando você move só um pouquinho do joystick, o personagem anda devagar, e quando você vai com a alavanca no máximo, o personagem vai mais rápido. A mesma lógica se aplica ao mover a alavanca para a direita. O valor do botão horizontal, ele vai de 0 a 1, agora positivo, no eixo X, de acordo com o quanto a alavanca se moveu. E aí nós temos o botão vertical também, que segue a mesma lógica, porém no eixo Y. Ao mover a alavanca para baixo, o valor vai ser de 0 a -1, negativo, e ao mover a alavanca para cima, o valor vai retornar de 0 a 1 positivo. E esses botões horizontal e vertical, eles também funcionam com o teclado. Por exemplo, o horizontal ele vai retornar -1 quando a tecla A ou a seta para a esquerda estiverem pressionadas, e vai trazer o valor 1 positivo quando a tecla D ou a seta para a direita estiver pressionada. Enquanto que o vertical ele vai trazer -1 quando as teclas S ou a seta para baixo estiverem pressionadas, e 1 positivo quando as teclas W ou a seta para cima estiverem pressionadas. Usando esses botões, nós conseguimos dar suporte também para teclados e para gamepads. Mas nesse projeto, nós não vamos usar exatamente o getAccess. Na verdade, a gente vai usar uma variação dele, que é o método getAccessRaw. A única diferença dele comparado ao getAccess é que, ao invés de ele trazer os valores quebrados de 0 a -1 ou de 0 até 1, ele salta direto para -1 ou para 1 quando a alavanca se mexer. Por exemplo, ao arrastar a alavanca do gamepad para a esquerda, o getAccessRaw retorna -1 direto, mesmo que a alavanca não tenha chegado até o fim. Diferente do getAccess, que nós vimos que vai trazer valores intermediários, como -0.5 ou -0.3. E nós vamos fazer isso nesse projeto porque nós queremos uma movimentação com uma velocidade constante, independente de como que o botão foi pressionado. Se nós usarmos o getAccess, o urso ele vai mover mais lento dependendo como o jogador usar a alavanca, ou vai ter um tempo de aceleração até que ele chegue na velocidade total. Com o getAccessRaw, nós temos um movimento mais seco, como se fosse num estilo de um jogo mais arcade, digamos assim. Então no código fica assim, nós vamos colocar os valores do resultado da chamada desses métodos em variáveis, então vou criar aqui float direction X, e ele vai receber aqui getAccessRaw horizontal, então o eixo X recebe a tecla horizontal, float
direction y igual a input.getAccessRaw vertical. E aí a gente pode atualizar o atributo direction que nós temos com um novo vetor, então new vector 2, cujo x vai ser o direction x que nós pegamos ali do getAccess e o y vai ser o direction y. E assim nós sabemos a direção que nós devemos mover o nosso urso, de acordo com o que o jogador tem pressionado no gamepad. Então, se ele não está apertando nada, aqui vai ser 0, na hora de multiplicar esses valores o resultado vai ser 0 e o transform não vai mover. Se ele mexeu em qualquer outro eixo, ele vai ser atualizado aqui no direction e a gente vai usar isso multiplicado pela velocidade delta time e a gente vai aplicar um movimento. Mas tem ainda um pequeno detalhe que nós precisamos fazer com a direção. A gente precisa normalizar o valor do vetor. O que isso quer dizer? Os vetores eles podem ter tamanhos diferentes, ou seja, a gente pode ter um vetor de tamanho 1, um vetor de tamanho 3, ou tamanho 5, ou até um vetor menor de 0.5. O tamanho é literalmente a quantidade de unidades do ponto inicial desse vetor até o ponto final. Ou seja, vetores podem ter tamanhos diferentes. Então, normalizar um vetor significa que a gente vai transformar ele para um tamanho 1. Ou seja, se nós pegarmos esses vetores e normalizarmos eles, todos eles passam a ter o mesmo tamanho. Então, no nosso caso, quando nós criamos um vetor de direção com os inputs do jogador, ao mover para cima, por exemplo, ele gera um vetor com valor 0 e 1. Ao mover para a direita, ele gera um vetor com valor 1 e 0. E ao mover na diagonal para a direita para cima, ele gera um vetor com valor 1 e 1. Esse vetor na diagonal é maior do que os vetores para cima e para a direita. Isso vai fazer com que o jogador mova mais rápido nas diagonais, porque a gente tem um vetor com uma distância maior. E quando a gente usa ele lá no translate, a cada loop, a gente vai estar fazendo um movimento mais longo para as diagonais do que quando a gente estiver indo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Então, para garantir que nós sempre vamos mover na mesma velocidade em todas as direções, nós precisamos normalizar essa direção. Então, normalizar esse vetor da diagonal vai fazer com que os eixos x não sejam mais 1, e sim que eles tenham um valor aproximado ali de 0.7 por 0.7. E isso faz com que esse vetor tenha o mesmo tamanho dos outros. Beleza, e para a gente normalizar o vetor, a gente teria que fazer um cálculo, mas felizmente o Unity faz isso para a gente. Então, aqui no código, basta a gente colocar .normalized aqui no vetor. Isso vai fazer com que ele gere um novo vetor normalizado a partir do vetor que a gente acabou de criar. Perfeito, e com isso a gente pode testar o projeto e ver se está tudo funcionando. Antes disso eu vou corrigir aqui o atributo speed, porque a gente quer ele público, porque a gente vai querer modificar ele depois lá no editor. Então vou salvar ele como público, vou vir no Unity, vou vir aqui na aba Game e vou rodar o projeto. Então eu estou usando aqui o teclado, vou usar as teclas W, A, S, D, então a gente pode ver que ele move em todas as direções de acordo com o que a gente pressionar. E a gente pode controlar aqui também a velocidade dele, então eu posso aumentar e a gente pode ver o resultado aqui na hora. Posso diminuir também, ele fica bem devagarinho. Perfeito, então o movimento está funcionando como esperado. Ótimo, com isso nós aprendemos um pouco sobre vetores e como podemos usá-los no Unity para representar direções, aprendemos como capturar os botões direcionais de gamepads e de teclados e criamos a movimentação do personagem para o nosso projeto do Cyber Jungle Infinity. Então por esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!